Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, não tentarei justificar o injustificável, né? Que é a minha ausência aqui há tanto tempo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu me comprometo, né? Uma questão de honra concluir essa leitura aqui no canal. Então, espero conseguir gravar com mais frequência e não me ausentar tanto. Mas seguimos, né? Não vou ficar aqui com muitas delongas. Mas se você tá chegando agora, ainda não me conhece, nem sabe que eu tô sumida daqui do canal há meses, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari, né? Que é um historiador bastante conhecido, bastante atual. E aí a gente está aqui nessa lida com esse capítulo. E o capítulo que nós chegamos agora chama O Estranho Casal. O Estranho Casal, capítulo 5, parte 1. Aviso vocês que eu dividi esse capítulo em 3 partes. E uma das questões da minha demora em gravar foi também em imaginar a forma como eu ia conversar com vocês sobre esse capítulo. Porque esse capítulo, o tal do estranho casal, é a ciência e a religião. E a ciência e a religião, na nossa atualidade, né, neste momento histórico, é uma das maiores polarizações que a gente tem vivenciado, né? Existem grandes conflitos aí entre a ciência e a religião. E aí eu li esse capítulo lá desde nosso último canal, nosso último vídeo no canal. Ele entrou no ar no dia 25 de setembro. Então nós temos aí quase 4 meses. Então já faz 4 meses que eu estou, como podemos dizer, ruminando, pode ser, né? Digerindo, imaginando como eu ia falar com vocês sobre esse capítulo. Então eu vou já ler um trechinho para vocês, relembrando, né, como já faz muito tempo, nosso último capítulo foi Os Contadores de História, que basicamente fala da questão da burocracia e do que está escrito, e que em alguns momentos aquilo que está escrito vale mais do que uma vida. Então, quando a gente for falar aqui de ciência e religião, e a gente sabe que a religião tem um grande livro aí escrito, tem vários escritos, e em que momento que às vezes esses escritos, né, podem violar os direitos humanos? E aí como que a gente pensa sobre isso hoje e como que a ciência pode contribuir ou não para a gente fazer essas ponderações? Vou ler já o primeiro trecho para vocês. Histórias servem como fundamentos e pilares das sociedades humanas. Com o desenrolar da história, histórias sobre deuses, nações e corporações cresceram tão poderosamente que começaram a dominar a realidade objetiva. Lembra, no capítulo anterior a gente fala sobre essa questão da história dominar a realidade objetiva, porque a realidade é o que se está, mas às vezes você cria uma fantasia tão forte que ela se torna a sua realidade. Então, isso é um dos conflitos que o Yuval vai trazendo nesse livro e que no percurso histórico de Sapiens, então eu sempre lembro para vocês, se vocês estão chegando aqui agora, se estão começando a acompanhar o Homo Deus, volta lá no canal, assiste os vídeos sobre o livro Sapiens, porque ele antecede esse livro, o Homo Deus, para vocês se inteirarem do pensamento do Yuval Noah Harari, como ele fez o seu percurso histórico e como que a partir desse percurso histórico ele está prevendo o futuro. Aí continuando. Infelizmente, a fé cega nas histórias não raro arretou a concentração dos esforços humanos em incrementar a glória de entidades ficcionais como deuses e nações, em vez de melhorar a vida de seres reais e sencientes. Então, nesse momento que eu gravo esse vídeo hoje é dia 12 de janeiro de 2023, a gente teve recentemente um fato histórico aqui no Brasil muito triste, que foi a invasão e a destruição lá do Planalto Central, no Distrito Federal, lá em Brasília. Isso é um movimento que a gente pode usar como exemplo, infelizmente é triste, é vergonhoso, mas do que a fé cega, e lembrando do que o Yuval fala aqui, né, ele traz não só a questão dos deuses, mas das nações, né? Então, um patriotismo e uma fé cega, olha o estrago que ela fez. E aí as pessoas
realmente que precisam de ajuda, às vezes elas não recebem essa ajuda, né? A gente recebe o quê? Destruição. Então isso foi muito triste, mas infelizmente, né? Serve como exemplo do que o Yuval está trazendo aqui pra gente. Aí leio já mais um trecho para vocês. À medida que a tecnologia nos capacita a fazer a atualização de humanos, vencer a velhice, encontrar a chave da felicidade, não deveriam as pessoas importar-se menos com deuses, nações e corporações ficcionais e se concentrar em decifrar a realidade física e biológica? Na verdade, as coisas são muito mais complicadas. A ciência moderna certamente mudou as regras do jogo. Embora não tenha apenas substituído os mitos pelos fatos, os mitos continuam a dominar o gênero humano. A ciência só os torna mais fortes. Em vez de destruir a realidade intersubjetiva, a ciência permitirá que ela controle as realidades objetivas e subjetivas de modo mais completo. Graças aos computadores e à bioengenharia, a diferença entre ficção e realidade se tornará indistinta. Lembra? Ele já vem falando isso desde o capítulo 3, né? De que a gente não vai conseguir distinguir o que é virtual do que é real. Continuando. Onde nós falamos? Se tornará indistinta. À medida que pessoas reformatam a realidade para que se encaixe em suas ficções prediletas. Então, eu, enquanto ser humano, faço a minha escolha da ficção que eu quero viver, né? Essa é uma das questões. E essa ficção que eu estou escolhendo viver, será que ela realmente condiz com a realidade que aí está posta? Então, eu já falei em outros canais, mas é importante a gente sempre relembrar isso. O nosso cérebro, ele não distingue, tá? Ele não distingue realidade de ficção. O cérebro-máquina. O que faz essa distinção é a nossa consciência. E como que a gente desperta a nossa consciência, né? Um dos meus objetivos, né? O objetivo do canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. O meu objetivo pessoal, enquanto pessoa e professora, é despertar essas consciências. E como que a gente desperta a nossa consciência para fazer escolhas mais acertadas, né? Através de conhecimento, através de diálogo, através de ponderações. E não só entre nós, né, eu comigo mesma, mas entre outras pessoas, ou que a gente considere que tenham mais conhecimento dentro daquela área que a gente desconhece, ou que sejam mais simples, mas que tenham uma visão da vida de uma forma menos complexa, mas que não menos válida. Então, há várias formas da gente despertar a nossa consciência. Então, quando a gente fala, né, de ciência e religião, é importante a gente chamar essa consciência para o jogo, tá? Porque a gente vai falar no decorrer das 3 partes de coisas e assuntos que são muito sensíveis, e aí se você não tiver, assim, com essa consciência aí desperta, não tem problema, você pode pausar o vídeo, porque desde do livro da abundância, eu creio, eu falo que sempre que eu gravo esses vídeos, eu imagino alguém assistindo daqui a 10 anos e imaginando, nossa, 10 anos atrás ela estava mesmo trazendo esses assuntos para a mesa, porque eu acho que todos os assuntos devem ser dialogados, a gente tem que parar de jogar coisa para debaixo do tapete e não dialogar sobre. Então, vamos falar de ciência e de religião. E aí eu vou ler mais um trechinho para vocês. Para entender por que e para enfrentar os desafios do século XXI, deveríamos, portanto, revisitar uma das questões mais perturbadoras entre todas. Como é que ciência moderna se relaciona com a religião? A impressão que se tem é de que já se disse tudo a ser dito sobre essa questão. Mas, na prática, ciência e religião são como marido e mulher que, após 500 anos de aconselhamento matrimonial, não se conhecem. Ele ainda sonha com a Cinderela e ela ainda anseia pelo príncipe encantado, enquanto os dois discutem quem vai levar o lixo para fora. Então, por mais que a gente imagine, né,
que nesses 500 anos que ele fala, é desde o surgimento da ciência. Então, antes não tinha, né? A ciência, lembra? No Sapiens a gente vai falar que o ser humano demorou muito tempo para avançar, porque não acreditava-se, né, nesse conhecimento, acreditava-se apenas na realidade que estava aí posse. Depois que você começa a adquirir conhecimento, a questionar sobre a sua realidade, a ciência avança, mas ao mesmo tempo essa relação ela ainda está dúbia, né? E aí ele fala, o autor traz aqui, uma das questões que faz essa modulação é a forma, né, a concepção que a gente tem de religião. Então, como que a gente compreende o que é religião é uma das maiores causas dos maus entendidos entre religião e ciência. E aí ele traz uma definição de religião que eu vou ler para vocês. Religião é qualquer coisa que confira legitimidade sobre-humana a estruturas sociais humanas. A religião legitima normas e valores humanos ao alegar que eles refletem leis sobre-humanas. Então, a religião ela é um tratado, né, de coisas pensando no bem-estar, nos valores humanos, mas que a gente imagina que veio de algo sobre-humano, né, de Deus, do todo, de como você preferir chamar. Aí eu já vou ler mais um trechinho para vocês, lembrando que já desde os Sapiens, o Yuval Noah Harari, ele considera como religião não só as religiões tementes a Deus, mas nessa questão dos tratados, quando a gente acredita que valores e conceitos éticos são sobre-humanos e valem mais do que a vida humana, por assim dizer, né? Essa é a minha compreensão. Então ele não coloca apenas as religiões tementes a Deus, mas também algumas ideologias. Aí você pode chamar ou de religião ou de ideologia, mas na concepção do Yuval Noah Harari são religiões. Então eu vou ler mais um trecho para vocês. Liberais, comunistas e seguidores de outros credos modernos não gostam de descrever os próprios sistemas como religião, porque a identificam com superstição e forças sobrenaturais. Se você disser a comunistas ou liberais que eles são religiosos, eles vão pensar que você os está acusando de acreditar cegamente em sonhos sem fundamento. Na verdade, significa apenas que se trata de pessoas que acreditam em algum sistema de leis morais que não foi inventado pelo homem e ao qual, apesar disso, os humanos devem obedecer. Até onde sabemos, todas as sociedades humanas acreditam nisso. Toda sociedade diz a seus membros que eles devem obedecer a alguma lei moral sobre-humana e que violá-la resultará numa catástrofe, né? Então, voltando lá ao 8 de janeiro, né, o último domingo, o que ocorreu lá, na minha concepção, foi uma catástrofe. Então, se você está assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, né, você está vendo a Rosângela do passado no futuro, volta, né, nas notícias e pesquisa, né, 8 de janeiro de 2023, Brasília, Brasil, que você vai saber o que aconteceu, que para mim, na minha concepção, é uma catástrofe dessa visão, né, equivocada da religião, né, eu penso, porque, como é que eu posso dizer para vocês? Eu creio, né, eu já falei em outros vídeos, então eu tenho fé, eu creio num Deus, mas eu creio num Deus bom, num Deus do amor, num Deus que compreende a nossa diversidade, que compreende que nós somos seres complexos e passíveis de erros e acertos. Então, se a outra pessoa faz uma coisa diferente daquilo que eu acredito, não é por isso que eu vou condená-la, né? Aí, recentemente, eu recebi uma imagem que eu vou mostrar para vocês, e essa imagem ela representa o que eu entendo, né, de religião e espiritualidade. Essa imagem aqui, ó. Né, eu ainda não sei editar, então eu imprimi a imagem para vocês, né? Eu podia colocar num quadrinho, mas aqui, ó, religião, o peixinho dentro do aquário. Então a religião ela nos cerca de alguma forma. E a espiritualidade, ela seria o peixinho livre, né? Então, a espiritualidade, ela está em todo lugar. Ela está em tudo que a gente pode ver. E aí, se você pensa, né, que
espiritualidade é voltada só para as religiões que acreditam nos espíritos, no kardecismo, ou religiões de matriz africanas. Não, eu não entendo assim, mesmo porque na religião católica ou na evangélica a gente evoca o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um espírito. Então, para mim, a espiritualidade ela está em todo lugar. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A afirmação de que religião é uma ferramenta utilizada para preservar a ordem social e organizar uma cooperação em grande escala pode aborrecer aqueles para qual ela representa um caminho espiritual. Contudo, assim como a brecha entre religião e ciência é mais estreita do que em geral se pensa, da mesma forma a brecha entre religião e espiritualidade é muito mais ampla. Religião é um trato, enquanto espiritualidade é uma jornada, né? E aí, eu citei aqui, né, o kardecismo, os católicos, os evangélicos, mas a gente lembra lá no Sapiens, nos capítulos de religião, eu vou deixar até os capítulos de religião aqui na descrição, e vou deixar também o meu primeiro vídeo do canal, quando eu falo sobre despertar consciências, para quem ainda não viu ou quiser rever. Mas a gente tem no mundo entre 40 mil e 60 mil religiões. Olha que diversidade. E entre 40 mil e 60 mil religiões, nós temos 8 bilhões de pessoas, né? Que têm ou não a sua religião, a sua fé, a sua forma de credo. Então, a diversidade é muito grande para a gente ficar minimizando isso. Mas quando que começa o conflito, né? Com a religião e essa questão da jornada espiritual. Eu vou ler 2 trechinhos e vou já concluindo a primeira parte desse capítulo com vocês, para deixar vocês aí com algumas reflexões. Em razão do legado dualista, toda jornada na qual duvidemos das convenções e dos tratos do mundo terreno e nos aventuramos em direção a um destino desconhecido é chamada jornada espiritual. Então, a gente tem a questão dualista, né, do bem e do mal. Mas será que a gente só se resume a isso, bem e mal? Então, toda vez que a gente se questiona sobre isso, a gente entra numa jornada espiritual. E quanto mais... E Lutero, vocês vão lembrar, né, quem estudou lá na história, no ensino fundamental, sobre a reforma protestante, né? Então, Lutero, ele vai iniciar a reforma porque ele começa a se questionar, né? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, se realmente o que a Igreja Católica estava fazendo naquela época era o correto ou não. Quanto mais Lutero pensava a respeito, mais duvidava desse trato e da igreja que o oferecia. Não se pode simplesmente comprar o caminho para a salvação, né? Então ele vai começar a se questionar sobre isso, e aí que tem início a reforma protestante, né? Porque naquela época a Igreja Católica ela vendia indulgências, né? Então as pessoas poderiam comprar, como a gente ainda hoje brinca em algumas situações, né? Um pedacinho no céu. Você quer garantir o seu pedacinho no céu? Então, né? Faça uma boa ação, faça. E aí ele começa a se questionar sobre isso. Então ele tem início a jornada espiritual dele também, né? Será que a gente pode comprar a nossa salvação? Vou deixar vocês com essa reflexão aí. E na parte 2 a gente continua falando sobre essa questão de ciência e religião. Um beijo e até o próximo vídeo.